por Ti, Jesus. Nós ansiamos por Ti, Jesus. Nada mais importa, somente a Tua presença. Levanta as Tuas mãos de adorador aí no seu lugar. E nós vamos declarar juntos que estamos como uma noiva esperando Jesus. E se há algo em você que precisa ser moldado e transformado, para que as suas vestes estejam limpas e alinhadas para a volta do nosso Jesus. Esta noite é a noite de transformação. Esta noite de Jesus brilhar na tua vida. Você crê assim? Então levanta a tua mão, igreja. Levanta a tua mão, noiva de Cristo. E vamos declarar. Uma noiva esperando o noivo, toda a igreja espera por Ti, cada coração ansiando nós cantaremos, vem Jesus. Aleluia, você pode dar uma salva de palmas ao Rei, ao Senhor dos Senhores. Glórias ao Teu nome, Jesus. Esse lugar é um lugar de adoração. Você tem liberdade de adorar ao Senhor Jesus, amém? Nós estamos aqui nessa semana de festa, nessa semana abençoada. Estamos aqui, eu e minha família, né? E eu queria, nesse momento, agradecer a Deus pela sua vida, pela vida de todos os nossos convidados. Eu sei que tem muitas pessoas que estão aí. E nós temos a grata alegria, né, de ter aqui tantas pessoas nos visitando. E também a presença do missionário Samuel Wagner. Eu queria que você louvasse a Jesus pela vida dele, desse jovem abençoado. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Que bom estarmos juntos nessa noite. Mais uma noite bendizendo o nome do Senhor. Estando aqui nesse lugar para glorificar o seu santo nome. E eu louvo a Deus pela vida do Samuel que aqui está. Louvo a Deus pela vida dos pastores também dessa igreja. Mas eu quero falar do Samuel. Quando a Márcia iniciou a gravidez do Isaac, houve um momento difícil em que ela passou. Não esperávamos tudo o que aconteceu. A igreja local sabe. Este jovem que nós amamos, temos grande consideração, que não faz as coisas pensando nele, mas pensa na glória de Deus, foi lá em casa visitar e orar pela pastora e profetizar sobre a vida do Isaac. E está aqui o Isaac, saudável, abençoado, rindo, porque Deus é fiel, amém, queridos? E eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor há de abençoar a sua vida, amém, queridos? E tudo que fazemos aqui não é para a glória minha, não é para a glória de homem, não é para a glória de... é para a glória dele. Porque dele e por ele são todas as coisas. Você pode apontar o dedinho assim para cima, ó. Porque dele e por ele são todas as coisas. Aplauda Jesus, aleluia! Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus por cada um dos pastores que tem nos ajudado. Pastor Ronivan, hoje especialmente com a sua esposa, pastora Jusceli, porque isso aqui é a rede de jovens. Quero louvar também pela vida do pastor Salomão, que nos ajudou aí trazendo o Samuel. E agora nós vamos receber o servo do Senhor, o missionário Samuel Wagner, com uma salva de palmas a Jesus. Pode subir, meu filho, Deus abençoe. É um prazer e uma alegria que o Senhor possa lhe usar para a glória e para a honra do nome dele. Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia! Quem pode glorificar a Deus por essa família? Quem pode celebrar a Deus por ter essa família como pastores, como exemplo, como referência? Glória a Deus! Eu me emocionei enquanto o pastor Kelvin falava sobre isso, porque eu, a pastora Márcia e alguns irmãos que estavam presentes naquela oração, naquele dia, sabem a forma com que Deus falou, de uma maneira tão pessoal, de uma maneira tão maravilhosa. E hoje eu ver essa família aqui nesse púlpito, ver o Isaac com esse sorriso lindo e esse olhar apaixonante aqui em cima desse púlpito, mostra que Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom, independente de tudo que acontece
acontece conosco, a gente pode ver a bondade e a mão do Senhor em tudo, amém? É um prazer, um privilégio muito grande estar com vocês essa noite. Eu amo a Assembleia de Deus de Djalma Batista, eu amo essa igreja, eu amo esse lugar. Desde a primeira vez que eu vim pregar aqui, Deus sabe o quanto meu coração se ligou a essa igreja, ao pastor Kelvin. Vez por outra ele está lá falando comigo nas redes sociais, e glória a Deus por isso, né? Essa igreja está comemorando 8 anos, e com 8 anos a criança já sabe falar, com 8 anos a criança já tem que ser controlada, porque quer ir para um lado e para o outro, e eu creio que essa fase que a Djalma Batista está vivendo, esse novo ciclo que ela está entrando, é um ano de escolhas, é um ano de decisões, é um ano de crescimento, e eu creio que do próximo ano até o próximo aniversário, eu creio que esse templo já vai estar comprado, eu creio que esses cultos já terão aumentado, já estará com 2 cultos, enfim, Deus vai levantar pessoas que congregam nesse lugar para assumir o seu chamado e o seu ministério. Deus vai salvar muitas famílias que estão representadas aqui hoje. Então, em nome de Jesus, que nesse ano de aniversário você possa pedir ao Senhor presentes que somente Ele é capaz de nos dar, amém? Abre a sua Bíblia comigo na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, segunda epístola de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, quero estar compartilhando com vocês uma palavra. Vocês sabem que eu sou uma pessoa bem prolixa, né? Eu sou acostumado a falar muito, mas eu vou pedir para o Espírito Santo me controlar hoje, para que eu possa pregar na medida certa, para que a gente possa ter um tempo de ministração, de louvor, de derramar do Espírito Santo, de quebrantamento. Eu amo esse tema até que ele venha. Eu amo qualquer tema ligado à volta do Senhor Jesus, porque ainda que o tempo passe, nós não podemos perder a essência do Evangelho. E a essência no Evangelho não é o crente esperando um casamento, não é o crente esperando dinheiro, não é o crente esperando sucesso, não é nem o crente esperando as promessas que Deus fez nessa terra. A essência do Evangelho é a noiva esperando o noivo, é a igreja esperando a volta do Senhor Jesus. Então, que glória que vocês escolheram esse tema, e eu quero estar ministrando em cima desse tema, no capítulo 3 de 2 Pedro, capítulo 3, nós vamos ler somente o versículo 3 e o versículo 4. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículos 3 e 4, que diz: E tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, e andando segundo as suas paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Somente até aqui. Espírito Santo de Deus, eu quero te convidar essa noite, Pai, para que tu possa continuar se movendo nesse culto, para que tu traga reflexão, transformação, libertação, para que essa igreja possa ser confrontada, Senhor, um confronto que gera transformação, um confronto que gera mudança, um confronto que gera arrependimento, um confronto que gera realinhamento, que aqueles, Senhor, que estão precisando ser avivados, renovados em sua fé, reacendidos em sua paixão pela tua presença, que o Senhor possa fazer isso essa noite. Eu entrego a vida de cada um que está nesse lugar em tuas mãos, Pai, e eu te peço, fala conosco essa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quem crê como eu creio diz amém, amém. Pode tomar o seu assento. Eu não sei se você concorda comigo, mas a gente nunca teve uma geração de igrejas tão lotadas e de crentes tão desnutridos na palavra de Deus. As pessoas vão para a igreja, as pessoas decoram músicas, as pessoas fazem performance de adoração na casa de Deus, mas se você perguntar sobre a palavra, tem muita gente que não conhece. Pessoas que têm tempo para as redes sociais, pessoas que têm tempo para o Instagram, tem tempo para o Facebook, tem tempo para o cinema, mas não tem tempo para se dedicar à palavra do nosso Deus. E é por isso que essa noite Deus te trouxe nesse lugar, para dizer para você na noite desse dia, nessa festa, nesse evento, que você precisa investir mais tempo na presença do Senhor. Você precisa buscar a Deus, porque, queridos,
O tema dessa festa é para te lembrar que Jesus está voltando. Essa semana nós estamos vendo, até nas redes sociais e na TV, o mundo inteiro apavorado com a chegada de um furacão nos Estados Unidos. Quem está acompanhando isso? Só se fala nisso, tanto nas redes sociais como na televisão. Todo mundo preocupado. Nós que conhecemos pessoas lá, a gente tem acompanhado, todo mundo se preparando, se programando. E o que eu acho interessante é que há um mês atrás ninguém falava desse furacão. Há um mês atrás estava todo mundo curtindo a vida em Miami Beach. Todo mundo com os seus fio dental, não sei nem com o plural disso, porque crente não é para usar isso, amém. Então nem o plural disso eu sei. E estava lá todo mundo na Miami Beach, passeando, curtindo e vivendo a sua vida, até que de repente sai um aviso meteorológico da NASA e de outras coisas de lá. Sai uma ordem do instituto dizendo: preparem-se, quem puder evacue, que vai vir um grande furacão. Sabe o que é interessante? É que só o que eu vejo é amigo meu pegando o carro e vazando, é gente viajando, é o povo colocando tapume na janela, colocando tapume na porta. A vida de todo mundo está transformada, todo mundo mudou, todo mundo se preparou, ou pelo menos tentou se preparar, porque ninguém sabe ao certo ainda o nível em que o furacão vai chegar lá. Pode ser uma chuva, como também pode ser uma destruição terrível, como nunca foi vista ali naquela região. E do nada a vida de todos mudou. Mas sabe por que eu estou querendo trazer isso para o nosso contexto essa noite? Para você entender que em uma semana a vida de alguém muda por causa de algo que acontece. Agora imagina quando a trombeta do Senhor tocar e Jesus voltar e arrebatar o seu povo. Imagina a situação que esse mundo vai ficar. Sabe por quê? Porque o que eu acho interessante no ser humano é que a gente às vezes não acredita naquilo que a palavra de Deus diz. A gente às vezes zomba da própria palavra. Eu, quando prego sobre a volta de Jesus, tem pastor que tem a cara de pau de chegar para mim, porque eu sempre prego sobre a volta de Jesus de maneira emergencial. Eu sempre aviso que eu estou esperando Jesus para essa noite, eu estou esperando Jesus voltar hoje. E aí alguns pastores têm a cara de pau de chegar para mim e falar: irmão Samuel, pare de pregar sobre a volta de Jesus desse jeito, meu filho, vá curtir a vida. Que negócio que Jesus vai voltar agora? Ainda tem muita alma para ser salva. Jesus ainda vai salvar muita gente. E um dia um pastor me confrontou, e eu sempre falo e repito essa experiência, porque eu virei para ele e falei: pastor, o senhor deixa de ficar usando isso como desculpa e justificativa, porque Jesus não vai demorar por causa de almas que ainda precisam se salvar não. Se Jesus demora muito, mais de 10 anos é capaz dele não levar, mas nem o senhor nem eu. Se Jesus demorar muito, porque eu não sei se você concorda comigo, mas em vez de nós estarmos vivendo um avivamento que tem gerado salvação, nós temos vivido dentro da igreja um esfriamento espiritual. As igrejas estão lotadas, mas de pessoas que buscam os seus próprios interesses, e não pessoas que estão buscando a vontade de Deus para a sua vida. Igrejas cheias de pregadores querendo ficar famosos, não evangelistas que querem ganhar alma para Jesus. Lotada de cantores que querem vender muito CD, mas não querem ir para os hospitais louvar para as pessoas que estão doentes. Lotada de jovens que muitas vezes estão orando apenas pelo seu casamento, em vez de estarem se santificando e se enchendo do Espírito Santo e se preparando para a volta de Jesus. Eu tenho saudade da época que muitos aqui pegaram, de 30 anos atrás, em que ser evangélico era algo sério. As pessoas tinham medo de se converter, porque elas falavam: eu não vou me converter não, porque se eu me converter, eu vou ter que ser crente de verdade. Era assim ou não era? Quando passava uma irmã na rua, ela era respeitada. Por quê? Porque quando alguém assumia uma identidade com Deus, ela
Todos sabiam que ele havia assumido com sinceridade. Hoje em dia não. Hoje em dia sabe o que é interessante? É que as pessoas vêm para o mundo da igreja, elas aceitam a Jesus, mas elas não querem ter mudança de vida nenhuma. Elas querem vir para o culto no domingo e querem fazer aquilo que dá na telha durante a semana. Mas Deus te trouxe aqui nesse lugar para te dizer: ei, a minha preocupação não é apenas quem você é no domingo. A minha preocupação é quem você é quando você passa por essa porta durante a semana inteira. Ser cristão dentro da igreja é fácil. A gente olha para cá, daqui de cima, e a gente acha que todo mundo é santo. Eu pelo menos não consigo imaginar nenhum de vocês pecando. Eu olho aqui de cima, vocês atentos me ouvindo pregar, e eu falo: meu Deus, aqui só tem gente santa, gente abençoada. Quer ver? Dê uma olhadinha para a pessoa do seu lado. Olha a carinha que ela tem numa pessoa boa. Olha como tem cara de quem serve a Deus, de quem ama a Deus. Ei, meu irmão, só Deus sabe essa peça que está aí sentada do seu lado. Só Deus sabe do que é que ela é capaz. E sabe o que eu acho legal em Deus? É que Deus sabe quem nós somos. E Deus não está procurando uma igreja lotada. Jesus não vai vir buscar uma igreja lotada. A Bíblia fala que Ele vem buscar um povo no meio de um povo. E eu não sei você, mas na minha opinião não tem nada mais frustrante do que uma pessoa viver a vida vivendo em cima de um muro, servindo a dois senhores. A pessoa nem curte o mundo e nem serve a Deus de verdade. Ela passa a vida sendo quase crente. Se Jesus voltasse hoje, quase que ela subia, mas ela não subia. Sabe por quê? Porque Jesus não vai salvar quem frequenta a igreja. Jesus vai salvar quem nasceu de novo da água e do Espírito e tem buscado viver uma vida que glorifica o nome dEle. Jesus está voltando. E se Ele está voltando, a minha pergunta é: o que é que você vai fazer até que Ele venha? Eu me colocando no lugar de uma noiva, eu imagino que o coração dela vem na boca. Eu já fui para tantos casamentos emocionantes, que eu conheci a história do casal, e que quando abri a porta da igreja, que eu olhava nos olhos dela e eu via a gratidão, eu via o sonho realizado. E enquanto ela entrava sorrindo, olhando para todo mundo, achando que estava em um sonho, olhando para as invejosas, olhando para tudo que estava acontecendo ali na igreja, ela vai entrando e ela pensa: meu Deus, será que isso está acontecendo? Senhor, não deixa eu cair, Espírito Santo. Ela vai entrando e de repente ela olha para os olhos do noivo. E eu sempre fico observando, eu tenho um costume de ficar observando noivo e noiva. E quantas vezes eu me emocionei quando eu olho para os olhos do noivo e eu vejo aquele casal apaixonado. Eu fico só assim observando os dois quando eu vou para casamento. E eu sempre pego cenas que às vezes até o fotógrafo e quem está filmando perde. Quando ele olha assim para ela e fala assim: você tá linda, eu te amo. Aí chega, eu fico meio carente na hora, sabe? A gente que não casou ainda, a gente fala: Jesus vai chegar, vai dar certo. E aí eu olho para aquilo, e onde é que eu estou querendo chegar com isso? Na seguinte verdade, de que quem está noiva e ama o noivo, espera ansiosamente o casamento. E essa é a minha pergunta: se a igreja é noiva de Cristo, por que que ela não está com os olhos para o alto, vivendo na expectativa da volta do Cordeiro? Por que que tantas coisas são mais importantes para a gente do que o nosso casamento com Cristo? Sabe, queridos, eu tenho certeza que a grande maioria de vocês vai concordar comigo de que existem pessoas que oram para que Jesus demore a voltar. Pessoas que falam: ei Jesus, não vem agora não, demora mais um pouquinho, porque eu ainda quero me formar, eu ainda quero me casar, eu ainda quero conquistar isso. Meu irmão, eu acabei de completar 30 anos, eu acabei de me tornar oficialmente um coroa gospel. E quando eu completei os 30 anos, eu fiquei pensando
sobre o que é que ainda falta para me realizar. Deus tem me honrado em todas as áreas da minha vida. Deus tem me abençoado, e é claro que eu ainda sonho muito. É um sonho natural de todo jovem, encontrar uma esposa, ou então encontrar um marido, as moças, ser pai, né? Ser pai de gêmeos, quem sabe, de um casal, enfim. Eu ainda tenho sonhos, mas Deus olha para dentro do meu coração, e Deus, Ele é testemunha, de que se Ele olhar para o meu coração, Ele vai enxergar um coração que aguarda Jesus para hoje. E eu digo do fundo do meu coração, que quando alguém fala, Jesus está voltando, em momento nenhum eu me entristeço. Quando alguém fala, Jesus está voltando, o meu coração salta de alegria. E o que eu falo dentro de mim é, quem dera que fosse hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a minha pergunta para você que está aqui essa noite, você que é noiva de Cristo, é: como você tem aguardado a volta de Jesus? A Bíblia fala que quando Pedro pregou para aquelas pessoas, a carta que ele deixou, a epístola que ele deixou, ele estava vivendo uma geração que já duvidava da volta do Senhor. A Bíblia fala que ele pregou dizendo que viria uma geração que falaria: aonde está a promessa da sua vinda? Eu não posso aqui falar de maneira categórica, mas a Bíblia fala que ninguém sabe o dia e a hora em que Ele vai voltar. Amém? Quem já leu isso? Ninguém sabe, mas a Bíblia fala que os sábios entenderão as estações. E já faz desde 2008, já faz quase 9 anos que eu tenho estudado sobre a volta de Jesus. E nos meus estudos que eu tenho feito, quando eu fico juntando as peças do quebra-cabeça mundial e fico unindo as previsões escatológicas da Bíblia, que eu olho para o que está acontecendo no mundo, eu só tenho uma aposta: Samuel, lá vem você com conversa antibíblica, porque a Bíblia fala que o dia e a hora ninguém sabe. O dia e a hora ninguém sabe, mas vai que a gente descobre o ano. Aleluia. Já ajudaria muito, né? E eu não sei vocês, gente, mas a Bíblia fala em Mateus capítulo 25: olhai para a figueira, quando ela florescer, não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Sabe quando foi que a figueira floresceu? No ano de 1948, quando Israel voltou a ser nação. E ali, segundo a Bíblia, começa uma geração profética, a última geração. E eu só tenho uma notícia para dar para vocês. Sabe quando completa 70 anos? Ano que vem, 2018. Samuel, eu vou me levantar dessa cadeira agora, eu vou me embora, que eu acabei de ficar desesperado. Não venha depois sair espalhando por aí na internet que eu sou um pregador, como é que chama? Que prega as coisas erradas? Herege. O herege pregou na minha igreja e falou que Jesus volta ano que vem. Eu não estou dizendo que Ele volta ano que vem. O que eu estou dizendo é que uma geração bíblica tem 70 anos. Que a figueira floresceu em 1948 e que ano que vem completa 70 anos. Eu só estou lhe dando uma informação. Se Ele vai voltar ano que vem, nós veremos. Pode ser que Ele volte esse ano ainda, porque Ele é Deus. Se Ele quiser, Ele faz. Deus não pede permissão a ninguém. Deus não vai esperar nada acontecer. Ele não voltou ainda porque Ele não quis. Agora, segundo as previsões bíblicas, se eu fosse você, eu estava mais focado na volta de Jesus do que no teu casamento, na volta de Jesus do que nas promessas que você está esperando Ele cumprir, na volta de Jesus do que o teu sucesso financeiro e profissional. Sabe por quê? Porque se tem uma palavra que fala comigo, irmão, sabe qual é? É aquela palavra do rico e de Lázaro. Que o rico juntou muito dinheiro, e quando ele estava no auge da sua vida, a Bíblia conta naquela parábola que alguém chegou para ele e disse o quê? Louco, essa noite pedirão a tua alma. E para quem tu guardou tudo isso? Sabe, queridos, eu já vivi tantas experiências nesse meu ministério,
E se tem uma coisa que eu tenho visto, são pessoas que passam a vida correndo atrás de dinheiro. E quando elas alcançam a quantidade de dinheiro que elas queriam, que elas falam, agora eu vou curtir. Sabe o que acontece? Ironicamente, aparece uma doença. E a pessoa começa a gastar o dinheiro que perdeu a saúde conquistando, para curar a doença que o estresse do trabalho gerou. Você já parou para pensar nisso? Pessoas que passam a vida querendo ser famosos, e quando chegam em um nível de fama, elas acabam fazendo besteira, e acabam se arrependendo de ter ficado famosos. Samuel, onde é que você está querendo chegar com essa conversa toda essa noite? Eu estou querendo chegar à seguinte verdade, de que você deve acordar e ir dormir pensando na volta do Senhor Jesus Cristo. Você deve guiar a sua vida. Sabe uma coisa que eu amo na palavra de Deus? É que a palavra de Deus nos ensina: não digam que farão isso ou aquilo. Digam, se Deus permitir, eu farei isto ou aquilo. Samuel, pois bem, vamos dizer que Jesus vai voltar ano que vem. Eu estou falando só para a gente imaginar. Amém? Vamos só imaginar que Jesus volta ano que vem. Vamos dizer que ele volte no dia 20 de agosto de 2018. Por quê? Porque é o dia do meu aniversário. Seria um ótimo presente. Se a gente tem a data exata de que Jesus vai voltar, a minha pergunta é: o que você faria a partir de hoje? Para refletir. O que é que você mudaria a partir de hoje? A primeira coisa que muitos falariam é: largaria tudo. Largaria faculdade, largaria trabalho, fazia um bocado de empréstimo, já que não vai ter que pagar mesmo. Eu ia logo gastar para apocar esse dinheiro, viajar o mundo. Irmão, a gente ouvia tanta da marmota. Ia namorar com qualquer um que falasse comigo, me desse a paz do Senhor. Casava logo para ter essa alegria na terra, porque no céu não vai haver casamento. Eita, Jeová, dá depressa. Enfim, eu ia sair dando uma de doido. A minha pergunta é isso ou não é que as pessoas pensam? Quando você assiste um filme, eu assisti um filme há um tempo atrás, eu não estou lembrado do nome, mas se eu não me engano era do Al Pacino, com outro ator. Se eu não me engano o nome do filme era Antes de Eu Partir, em que eles descobrem que tem uma doença, e a doença dá no máximo 1 ano de vida. Aí sabe o que eles fazem? Eles fazem uma lista de coisas que eles querem realizar antes de morrer. Tipo, ficar embriagado, tomar um porre, viajar para um lugar diferente. Começa a fazer a lista. E sabe por que eu estou achando, sabe por que eu acho interessante? E eu estou propondo essa reflexão para a vida de cada um de nós essa noite. Porque, meu querido, alguém que ama a Deus de verdade, que está presente num culto como esse, alguém que conhece a palavra, sabe o que é que colocaria na sua lista? Eu vou enumerar só 3 pontos, para a gente caminhar para o encerramento dessa palavra. Se Jesus está voltando, a primeira coisa que você deve fazer é abandonar de uma vez por todas esses pecados de estimação que você alimenta. A primeira coisa que eu e você precisamos fazer essa noite é nos arrepender dos nossos pecados. Quem aqui tem pecados que precisa se libertar? Levanta a mão. Mas, meu amigo, sabe qual é o grande problema? É que a gente acha que o nosso pecado não faz mal a ninguém. Recentemente a gente teve um problema seríssimo. Presta atenção no que eu vou falar, que é coisa séria. Recentemente nós, na nossa igreja, a gente teve um problema seríssimo com um dos nossos líderes, porque ele entrou em uma situação de fraqueza na vida dele, né? Um líder muito amado pela gente, muito importante da nossa igreja. Ele é um jovem, ele estava casado há praticamente 3 anos e pouco, e do nada ele pirou e ele se divorciou, né? Um dos nossos pastores, ele se divorciou. E aí ele passou 1 ano vivendo a vida louca. Ele criado na igreja, filho, né, de pastor. E aí ele passou 1 ano desregradamente.
Eu era direto recebendo notícia no meu WhatsApp. Olha onde é que o fulano está. Em farras, usando droga, tendo relacionamento para todo lado, tudo que tu imaginar. E eu olhava e falava, meu Deus, eu não acredito. O que é que está acontecendo com fulano? Aí foi quando Deus pegou ele no início desse ano. Quem pode dar glória a Deus por isso? Deus se revelou à vida dele. Ele foi restaurado por Deus. Ele agora voltou ao casamento com a esposa. Quem pode dar glória a Deus por isso? Só Deus sabe o quanto a gente está alegre. Deus restaurou completamente a vida dele. E aí agora ele resolveu colocar a boca no trombone. E ele contou o testemunho para a nossa igreja no mês passado. Um testemunho que logo vai estar disponível no YouTube. Quando tiver eu vou postar para vocês assistirem. E ele contou para todo mundo saber que ele, sendo filho de pastor, sendo criado na igreja, sendo pastor, passou por essa fraqueza que quebrou a vida dele praticamente no ano passado. E aí ele veio contar que tudo isso que ele passou, pastor Kelvin, foi por causa de um problema de pornografia que ele alimentou durante a vida inteira, porque ele havia sido abusado sexualmente por uma babá na infância, e esse processo havia gerado nele uma curiosidade pelo sexo, e ele alimentou o vício de pornografia. E pornografia é algo que a gente quase não escuta falar no púlpito, mas é algo que praticamente 85% de pessoas dentro da igreja já tiveram problema. Mas ninguém fala, sabe por quê? Porque pecado a gente coloca debaixo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem coisas e pecados que a gente alimenta na nossa vida, que ou a gente se revolta contra ele e abre mão hoje, ou eles vão nos dar muito problema mais na frente. Ou você envergonha o teu pecado e deixa hoje, ou mais na frente ele pode te envergonhar. Ei, meu irmão, pecado não quer dizer que Deus vai deixar de te amar. Só que existem pecados não, todos os pecados devem ser combatidos. Sabe qual é o problema de muito cristão? E é o que ele falou na pregação, como eu fui impactado nesse testemunho. Porque ele falou, sabe o quê? Que ele nunca viu, pastora Márcia, a pornografia como um grande problema. Ele falou, não, eu sou um homem de Deus, eu prego a palavra, eu só tenho esse problema de pornografia. Eu assisto vídeos pornográficos na minha casa, mas isso é uma vez por mês. Aí sabe o que acontece? Ele casou, e ele sempre alimentou esse entendimento na cabeça dele. Ele falou, quando eu casar, eu vou ser liberto da pornografia, porque eu vou ter uma esposa para poder me satisfazer sexualmente, e aí eu vou estar liberto. Só que o que aconteceu? Ele casou, e a esposa dele não conseguiu suprir. Por quê? Porque já havia um desejo desequilibrado dentro dele. Você está entendendo onde é que eu estou querendo chegar? Pecados pequenos que destroem a nossa vida. Ei, meu irmão, se Jesus está voltando e Ele está próximo, está na hora de primeiro você se arrepender dos seus pecados de todo o seu coração. Está na hora de você viver uma restauração e uma renovação espiritual na sua vida. Abandone esse pecado, porque, meu irmão, todos nós temos falhas, todos nós aqui temos pecados. Mas sabe quando é que Deus permite a gente ser exposto? Quando Deus fala 1, 2, 3, 4 vezes, e Ele nos dá a oportunidade, larga esse pecado, e a pessoa não larga. Aí sabe o que acontece? Deus vai lá e expõe. E olha que eu digo isso com temor e com tremor. No mês passado, se eu não me engano, o Brasil inteiro foi abalado por mais um escândalo, entre tantos escândalos que a gente tem vivido no meio cristão. E se tem algo que me entristece é isso, que para pregar sobre a volta de Jesus, quase não tem ninguém pregando. Mas quando um cantor, um pregador peca e escandaliza, os próprios crentes é que saem repercutindo. É verdade ou é mentira? Todo mundo aqui acompanhou uma cantora cristã, que canta lindo, que a gente canta as músicas dela, uma cantora que eu admiro, que eu conheço pessoalmente, nunca tive amizade, mas já preguei em vários eventos com ela cantando. E aí do nada, vaza um áudio dela usando drogas.
Samuel, que pregação pesada. Sabe o que é? Hoje é dia de concerto aqui nesse lugar. Hoje é dia do Espírito Santo nos alertar e nos despertar e dizer: eu estou voltando e eu não vou te levar com esses pecados incubados da tua vida. Eu vou colocar para fora para te limpar, porque a minha preocupação não é te enricar, é te preparar para a minha volta. Jesus quer te salvar e quer te levar para o céu. Sabe o que acontece? A mulher estava no púlpito louvando. Eu estava em evento com ela, eu pregando e ela cantando. E quando ela saía da igreja, ela ia usar drogas. Você tem noção disso? Meu irmão, sabe qual é o problema do pecado? É que ele anestesia a nossa vida espiritual. Mas uma coisa eu quero que você entenda: o pecado ele te acomoda, mas aonde o Espírito de Deus está, o pecado não consegue acomodar a vida de um cristão. Aonde o Espírito Santo de Deus está, Deus nos incomoda para a gente deixar o pecado. Então coloca na tua lista: primeira coisa que eu preciso fazer, abandonar o pecado. Segunda coisa que você precisa fazer, já para a gente caminhar para o encerramento da palavra, o ministério de louvor já pode até ir se preparando. Escute, segunda coisa que você deve fazer: se encher do Espírito Santo e da presença de Deus. Jesus está voltando, e até que Ele venha, você ainda tem tempo para encher a tua candeia de azeite, para que você esteja pronto quando o noivo chegar. Porque se tem um problema que tem a ver com o que eu falei sobre o furacão de hoje, é que quando a trombeta tocar, não vai dar mais tempo ninguém se preparar. Não vai dar tempo. A palavra de Deus fala que aquele que é limpo, limpe-se mais. Sabe quando é que você descobre que você está cheio do Espírito Santo? Quando você nunca se acha cheio do Espírito Santo. Quando você entende que eu preciso de mais. Eu nunca esqueci um exemplo maravilhoso que um dia um pregador deu em uma igreja que eu estava, sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Um estudante chegou para ele e falou: pastor, o que é ser cheio do Espírito Santo? Como é que eu fico cheio do Espírito Santo? Como é que eu consigo me encher? Ele falou: pegue uma peneira. Todo mundo aqui já deve ter ouvido esse exemplo, né? Pegue uma peneira, vá até o rio, a lagoa, e encha essa peneira. Que quando você encher, você vai entender o que é ser cheio do Espírito Santo e como se encher do Espírito Santo. Aí ele foi lá, pegou, colocou a peneira dentro da lagoa. Quando ele subiu, aí o que acontecia? A água secava. E aí ele ficou lá, pelejando 1 hora, falou: não, estou entendendo não. Aí ele correu, voltou e falou: pastor, não entendi não. Eu faz 1 hora que eu tento encher a peneira e eu não consigo encher, para trazer até o senhor. E ele falou: e aí, você não entendeu não? Falou: não, entendi não, como é que eu encho? E aí ele virou e falou: só tem um jeito de você ser cheio do Espírito Santo. É você permanecer dentro do rio. A única forma de ser cheio do Espírito Santo é se manter dentro do rio da presença e da glória de Deus, todos os dias, semanas, meses e momentos. Não existe. Agora, sabe qual é o problema dessa geração? Sabe qual é o problema dos cristãos? É que hoje em dia a gente vive uma igreja de momentos espirituais. Como, Samuel? Tem um congresso, a pessoa fica cheia do Espírito Santo. Passou o congresso, a pessoa volta à vida carnal de sempre. Está no culto de domingo, a pessoa está cheia do Espírito Santo. Chega na segunda-feira, ela já volta para a mesma vida de sempre. Ei, você quer ser cheio do Espírito Santo? Se mantenha dentro do rio da glória de Deus. E por último, para encerrar, se Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e se nós estamos tendo uma semana de despertamento nesse aniversário, como Deus preparou para essa igreja, a decisão, na minha opinião, mais emergencial para os crentes que estão aqui é: comece a pregar a palavra e anunciar que Jesus está voltando. Porque sabe o que é? Uma das coisas que mais me preocupa na vida cristã de muitos é que se Jesus voltasse hoje, a trombeta tocou, pá, 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 tocou, sem nem fazer barulho de trombeta, tocou a vuvuzela do céu, tocou,
Trombeta tocou. Você subiu. Quem vai subir? Diga glória a Deus. Glória pela fé, profetize. Você subiu. Do nada, você vai se ver diante de Jesus Cristo. E quando você se vê diante de Jesus Cristo, essa é a visão mais aguardada da minha vida. Presta atenção. Eu estou diante de Jesus, olhando nos olhos dele. A Bíblia fala que vai ser num abrir e fechar de olhos. E quando você estiver diante dele, não que Jesus seja interesseiro, mas se tem uma coisa que eu passei a minha vida ouvindo, é: o que você terá nas mãos para oferecer a Jesus? Ei, essa é a noite para a gente se envergonhar diante de Deus, porque a Bíblia fala que o galardão será, de fato, troféu, medalha, coroas. E um dia eu me peguei pensando: vai que realmente cada alma é uma pedra preciosa, vai que é. Eu fiquei imaginando o tamanho da coroa de um homem chamado Pedro, que negou a Jesus, mas que teve a oportunidade de viver uma nova vida com Cristo, depois que Jesus o perdoou. E que depois que ele negou a Jesus e chorou amargamente envergonhado, Jesus morre. Mas quando Jesus ressuscita, sabe qual é o primeiro nome que ele fala? O de Pedro. Ele ressuscita, chega para Maria e fala: Maria, eu estou vivo. Avisa para Pedro e para os demais que eu os encontro em Jerusalém. Oh, Espírito Santo de Deus. O nosso Deus é o Deus da segunda chance. O nosso Deus é um Deus que está sempre apontando para o nosso futuro. O nosso Deus é um Deus que nunca está lançando em rosto o nosso passado, mas está sempre falando: ei, eu ainda não voltei. Hoje é dia 9 de setembro. Ainda dá para você fazer muita coisa para mim, mas por favor se levante. E em uma pregação, sabe quantas almas aceitaram a Jesus com Pedro? Quantas? 3.000 almas. E talvez você fale: oh, coincidência. Mas o meu Deus não trabalha com coincidência. O meu Deus dá sinais em tudo. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? 3. Quantas almas ele ganhou? 3.000. E o que é que Jesus quer ensinar para mim e para você essa noite? Ele quer ensinar que o nosso futuro sempre pode ser maior do que o nosso passado, que os nossos acertos podem ser maior do que os nossos erros. Oh, Espírito Santo de Deus.